noite! Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos como convidado Roberto Pinheiro, que nos vai transmitir um pouco do seu conhecimento, das suas experiências. Então eu peço que possam divulgar este conteúdo aos vossos amigos, familiares, deixando o like, que é importante que o YouTube possa lançar a mais pessoas, e subscrevam o canal Quinta Essência, amigos. Para quem não conhece, o nosso convidado é o Roberto Pinheiro e ele é a primeira vez que vem ao canal Quinta Essência, e para que todos vocês o possam conhecer, ele vai apresentar-se para nós. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Roberto. Bem-vindo ao canal Quinta Essência, amigo. Boa noite, Cláudia. Eu sou o Roberto Pinheiro, do Brasil, né, e vim aqui contar um pouco dos meus relatos aqui, do que aconteceu comigo e por que eu entrei nessa história toda de ufologia, né? Então fica à vontade, amigo, que possa fazer uma breve apresentação sua para que as pessoas o possam conhecer. Eu trabalho com joias, eu sou um ourives, né? Trabalho com arte. Joia para mim é arte, né? Adoro isso. E fui para o Espírito Santo com a minha esposa em 1998, por aí, que é um estado vizinho ao Rio de Janeiro, onde moro, né? Fui conhecer o Espírito Santo, lugar de muitas praias bonitas, né? E lá era carnaval e tinha as bandas tocando na rua, só que o nosso grupo estava na praia. Era eu, minha esposa, era minha noiva nessa época, as colegas e tal. E aí os grupos de pessoas na praia viram, eu vi o pessoal apontando para o alto e viram um objeto do tamanho mais ou menos de um ônibus pequeno, né? E aquilo chamou a atenção da gente. A gente olhou para o alto e vimos que aquele objeto vermelho e com janelas e tudo mais, tipo umas escotilhas, aquilo chamou muita atenção da gente. Eu cutuquei minha esposa, olha para o alto. E era lindo. E aquilo me chamou muita atenção. A partir daí, eu vi que existe mais coisas do que a gente pensa, né? Quando eu vi aquela nave, até te mandei aí no WhatsApp, você pode colocar lá, ver essa nave para o pessoal ver, que é uma nave que se assemelha mais com a que eu vi. Que na época não tinha os celulares de hoje, né? Não tinha, as câmeras não estavam com câmera, então eu achei na internet agora como algo tenho que... imagem, não sei se dá para ver. É isso aí. Exatamente assim, dessa forma aí, linda, que só deu tempo da gente respirar fundo, né, e ver aquela passando aquele bem lento, não estava rápido. Parecia que eles estavam vendo os humanos no carnaval, que eles passaram bem devagar. Sim. E aquilo me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto uma coisa daquele tipo. Porque não existiam drones naquela época, ainda mais desse tamanho. Quando é que isso aconteceu mesmo? Há quanto tempo? Isso aconteceu em 1998. 98. Né? Então, me chamou muita atenção. Eu pensei assim, eles vêm aqui. Eu já acreditava que o universo tão grande como é, né? Sim. Teria, claro, essa possibilidade de vida, ela existe. Mas eu não sabia que eles vinham aqui. E aí aquilo me chamou a atenção. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Existem desenhos rupestres em cavernas que mostram astronautas, né? Quer dizer, o cara lá esculpiu, então eles vêm aqui há muito tempo, realmente. Mas eu não estava ligado no assunto, né? A partir daí que eu comecei a entrar
nesse assunto. Quando eu digo para as pessoas, você está preparado para o contato? Porque eu não estava preparado. Não estava. Eu, né, nessa época, prestava serviço à Air France, companhia aérea. Eu fazia a segurança dos franceses, né? E depois passei para a recepção da companhia aérea. Comecei a aprender um pouco do francês, o básico, né? E fiquei na mesa telefônica, fiquei atendendo, e de vez em quando eu ligava para a França e tal. Aí na saída, na hora de ir embora para casa, numa praça lá perto do trabalho, eu vi alguns chilenos com painéis que tinham Jesus e discos voadores. Aí aquilo me chocou um pouco. Eu falei, o que é isso? Eu fui lá saber com eles o que era aquilo, né? E muita gente ali, muitos religiosos que estavam até bravos com esse painel aí. E eu perguntei por que tinha aquilo ali. Ele disse, irmão, tem na Bíblia, os carros de fogo da Bíblia. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou pesquisar. Aí pesquisei, né, o livro de Ezequiel, e realmente tem muitas passagens que lembram de discos voadores, né? Ezequiel mesmo, no capítulo 1, quando ele fala de rodas enormes que metiam medo, e quando os seres se elevavam da terra, as rodas se elevavam com eles. Então, que seres são esses? Que rodas eram essas, né? E ele diz que existiam olhos ao redor, quer dizer, os olhos que ele via como se fosse um animal, poderia ser muito bem luzes, né? Então é isso. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler algumas literaturas interessantes, né? Eram os deuses astronautas, e comecei a pesquisar o assunto. Achei interessante. Só que depois esses chilenos saíram de lá, nunca mais foram lá, mas acabamos montando um grupo de pessoas que gostavam do assunto. Então saíamos do trabalho e íamos conversar sobre o assunto, ufologia. E fiz amizade com esse grupo aí. Só que não sabia que essa minha vontade, de aprender, né, ia abrir uma conexão com eles. Eu não sabia disso. É verdade. Não sabia que eu ia abrir uma conexão. Sim, Oi? perfeitamente. Isso acontece muito, Roberto, com todas as pessoas que querem ir atrás destes assuntos de ufologia, tudo o que é do desconhecido, o oculto, o misterioso, acabamos por abrir uma conexão muito grande com a espiritualidade em si. Exatamente. Tem muito a ver com a nossa frequência, que eles se aproximam. Tem muito a ver com isso, muitas das vezes. E com a nossa linhagem genética e os nossos antepassados. Porque há acontecimentos que vêm, por exemplo, de uma pessoa que está neste momento aqui encarnada, mas que a família dela lá atrás, já os antepassados, que já não estão mais, tiveram por algum motivo contato com esses seres e a linhagem continua em contatos futuros. Não para. Exatamente. Se o pai lá atrás não teve, vai ter o filho. Se o filho não teve, vai ter o neto, mas vai ter sempre alguém da família com um contacto mais iminente e mais forte. Agora, o porquê? Há muitos fatores que a gente desconhece, mas um deles é a energia, é a frequência, a vibração. Né? Exatamente. Quer dizer, eu estou sabendo disso hoje, atualmente, mas naquela época eu não sabia, né? Então, eu fui pego de surpresa, porque cheguei em casa e estava um calor, né? Estava muito calor, abria uma parte da janela que dá para um terreno, do meu terreno, que no meu terreno não tem, é mais pé de bananeira e tudo mais, não tem vizinhos assim. E aí eu fui dormir, minha esposa
ela não estava com sono, ela apagou as luzes, mas ela ficou ali pensativa e tal. O ventilador estava ligado, eu fechei os olhos. Mal fechei os olhos, veio uma luz de fora e entrou pela minha janela, que poderia ser uma sonda, no caso, né? O quarto acendeu todo, o ventilador parou de funcionar ela falou assim, o que é isso? E a luz, quando ela falou isso, a luz saiu do quarto e o ventilador voltou a funcionar. E eu ouvi tudo isso, eu ouvi o ventilador parando, só não vi a luz porque eu estava com os olhos fechados. Mas o medo foi muito grande. Eles, por incrível que pareça, eles interferem muito em tudo o que é eletrónico. Tudo. Eles manipulam tudo isso. Eles têm essa facilidade enorme de controlar tudo o que é aparelho, tudo o que é... Inclusive até objetos normais que nós temos na casa. Isso acontece realmente. Só que há pessoas que estão ligadas com os fenómenos por algo que nós desconhecemos, porque pode ser imensa coisa, e que conseguem ter dentro da própria casa manifestações, assim mesmo de objetos pairando no ar, coisas assim acontecendo, as luzes piscam com insistência, a televisão está apagada, de repente liga sozinha. São coisas que não, para nós não têm explicação, mas elas na atualidade já têm a explicação, porque quem estuda o fenómeno sabe que eles fazem essas coisas, então são eles que estão ali. Hoje eu sei, tá? Mas naquela época o susto era maior, né? Porque eu confesso, eu sou medroso. Hoje ainda sou medroso. Porque muita gente pensa que é só um hobby, eu gosto de ufologia, mas pode acontecer com ela também. E quando acontece, não é fácil, porque você vai estar de frente com uma entidade diferente, uma força diferente, uma vibração diferente da sua. É verdade. Então, não é uma coisa fácil, né? Eu sei que tem muitos abduzidos, já se acostumaram, esse negócio de estalar o dedo e falar com ET, eu fico meio preocupado, porque não é bem assim, não. O telefone toca de lá para cá, tá? Sim, é verdade. Não é essa coisa, não é bem assim, entendeu? Então, isso aconteceu comigo, eu fiquei com medo, claro, né? Nesse momento aí, eu bati na cama, eu falei, não quero mais saber desse assunto, eles entram na nossa privacidade, invadem a nossa privacidade. Não é fácil, não. A coisa é brava. Aí, muito bem. No dia seguinte, encontrei os amigos lá na praça, onde a gente se reunia, e falei para eles o seguinte: olha, vocês que estão pensando que esse assunto é brincadeira, o disco que baixou no morro e tal, não é brincadeira. Vocês, às vezes, se desligam aqui com o pessoal passando e tal. O assunto é sério. Muito sério. Aí eu contei meu fato para eles. Eles ficaram de olhos arregalados. É mesmo? Aconteceu isso, gente. Então, não é uma brincadeira. É uma realidade extraterrestre, sim. E aí tem que estar preparado. Não é fácil, né? E a partir daí comecei a ver, até por sonho eles vinham me falar, entendeu? Eles interferem muito. Até em sonho. É os sonhos lúcidos. Quando nós acordamos, temos lembrança vívida de tudo o que foi falado, de onde nós Exatamente. Eu acontece muito isso com frequência. E teve um sonho muito interessante, que eu sonhei que iam aparecer 3 nuvens na vertical e depois uma nave apareceria. Eu acordei, fui para a rua, né? E fiquei olhando para o céu. Sentei num banco de pedra que tem aqui na rua, fiquei olhando para o céu e as nuvens apareceram no físico.
Mas a nossa parte cética fala assim: alguns aviões passaram, deixaram essas nuvens aí e tal. Só que não. Só que não. Era justamente as nuvens que mostrou no sonho. Fui Sim. para casa, fui para casa. Quando eu estou chegando em casa, o pessoal do bar de frente falou assim: Olha que balão lindo, balão estrela, balão estrela. Eu falei: Não, balão estrela não é balão estrela, não. Isso aí é um balão, isso aí não é balão, não. Vou lá ver. E fui lá ver, e era uma nave toda espetada, prateada, e o vento não levava esse balão. O vento não levava esse balão. Não era balão. Bem grande e ficou parada. Eu imediatamente fui lá, acenei para eles e o pessoal do bar começou a mexer comigo. Ney, é maluco? Acontece sempre essas coisas. Há sempre um de nós que fica fora do baralho, fora do grupo, e depois é taxado de "uh". O pessoal do É bar porque falou, o astronauta, o astronauta. E eu acenei e pedi que me desse uma energia de no cura, alguma coisa final, nesse sentido. no final. Pedi, né? Tem que, Claro. né? Pedir. Aí, meu pai me chamou para a feira, eu falei que eu não queria sair dali, eu queria continuar vendo aquilo ali. Mas eu acenei e fui embora fui com meu pai à feira. E nisso, essa nave, ela foi na direção do bar. O pessoal do bar correu para dentro do bar. Mas não era um balão? Por que eles estão correndo de balão? E ela tinha que forma? Circular ou era outro formato? Ela tinha formato de estrela, assim, de pontas. Ela tinha pontas. Ah, que giro. Uau! Muito bem. Aqui tem um programa chamado Fantástico, Conheço, aqui no Brasil. eu conheço. E o programa Fantástico falou o seguinte: objeto em formato de estrela abalou Macaé. Macaé é bem longe daqui do Andaraí, onde eu moro, sabe? Sim. Macaé é bem longe. Quer dizer, esse objeto foi parar em Macaé. E um ufólogo viu e tal, e foi bem falado sobre isso aí, inclusive saiu no jornal Extra aqui. Houve registro desse acontecimento? Lá em Macaé, que ele passou por Niterói, Macaé, né? Algumas pessoas, algum amigo meu tinha um videozinho lá, mas não teve registro, teve só uma nota no jornal, uma pequena nota no jornal. E o Fantástico falou a respeito disso. Muito bem. Então, quer dizer, é um sonho que virou realidade, Sim, entendeu? Então, eu não sei como eles conseguem fazer isso, mas eles manipulam até essa parte aí. sim, perfeitamente. Aí, prosseguindo em casa, eu estava lendo um livro e, do nada, eu fui com o dedo no meu braço e notei que no meu braço tinha alguma coisa, tinha um bastãozinho aqui, alguma coisa no Ah, é braço. um implante. Colocaram em você Exatamente. um implante. Uhum. Aí eu tinha aquilo no braço. E como estava acontecendo muita coisa diferente, eu procurei um ufólogo, Sim, porque eu não tinha respostas para isso. Procurei alguém que podia me dar respostas, né? E procurei o ufólogo aqui do Rio de Janeiro, que é o Marco Antônio Petit. sim, conheço. Ele aparece muito já apareceu na History e tal. Sim. Ele é bem conhecido. E quando eu mostrei o implante, né, do braço, ele falou assim: calma aí que eu quero falar com você. Uhum. Porque ele lembrou do implante que estava no braço do comandante Uranger de Holanda, da Operação Prato. Sim. Você já ouviu falar na Operação Prato? Sim, é muito conhecida. A Já? Força Aérea Brasileira fez uma operação
Acho que é a Amazônia, por ali. Eu não sei bem ao certo onde fica. É a Ilha de Colares. Sim. Não sei bem onde fica. Eu sei que teve uma operação grande lá, e no final da operação, quando acabou, o Marco Antônio Petit e o Jevaé entrevistaram esse senhor, né? Esse comandante, e ele mostrou esse chip que parecia muito com o que eu tenho. Então o Petit já. Opa, calma aí, que isso é É um sério. caso para estudo. É. E aí ele me levou para conhecer a psicóloga Gilda Moura. Marcamos, ele me pegou, me levou no consultório dela, na Barra da Tijuca, e fizemos a regressão. Ela me pediu para eu acompanhasse, né, o que ela ia falando e tal, relaxasse e tudo mais. E nessa regressão, ela falou assim: olha, o que você está vendo? Eu falei assim: eu estou vendo uma luzinha, mas nada mais do que isso. Eu não sei se é porque eu não estava bem concentrado. Sim. Aí ela relaxa. Ok, você está vendo uma luzinha? Olhe para essa luzinha, chega mais perto. Aí eu fui chegando mais perto da luzinha, como se estivesse vendo um buraco de fechadura, sabe? Aí eu fui me ver, eu me vi lá dentro. Eu me vi lá dentro, deitado numa mesa e com seres em volta. Aí a coisa começou a mudar, porque tava com o ar-condicionado ligado, tava gelado lá e tal. Mas quando eu vi isso, eu, de espectador, passei a ser primeira pessoa. Parece que eu entrei na cena. É mesmo. E aí eu já não estava mais me vendo, eu estava vendo os seres. Eu estava deitado e vendo os seres, entende? Sim, sim. Aí eu me debati, ela percebeu que eu estava suando muito. Aí ela, vamos voltar e tal. Aí voltou, porque a cena bate Mexeu muito muito forte. contigo. É, Complicado. claro. Eu falei, caramba, mas como é que pode isso? Muito bem, marcamos um outro dia, porque aquele dia não ia rolar mais. Estava muito nervoso. Aí o Petit fez perguntas e tal, na minha adolescência, entendeu? Se eu já tinha alguma visão nesse sentido. Aí eu lembrei que quando eu era, assim, 16 anos, né? 16, 17, 18 anos, essa época aí, eu tinha uma coisa chamada saída do corpo espontânea. Sei o que é. Eu sei que muita gente faz curso hoje para ter isso. Sim. É projeciologia, né? O nome Sim, que dá, né? exatamente. Mas eu não sabia. Eu tinha medo disso. Eu queria deitar na minha cama e dormir, Tranquilamente. tranquilamente, mas não. Primeiro eu ouvia um zunido no ouvido. É. Um barulho. Aí Nossa, meu Deus, eu tenho isso com muita frequência. o espírito saía do corpo. Sim. Eu estava de volta. Sentava, ficava ali respirando fundo, deitava de novo. E essa era uma luta constante. Só que teve um dia, também um dia de calor, que eu resolvi pegar um colchonete, em vez de deitar na cama, deitar no chão, que era mais fresco, né? Muito bem. Deitei lá no chão e ficou essa briga. O zunido no ouvido. E, de repente, eu me vi. Eu saí do corpo.
e vi o meu corpo deitado. E quando eu olho na direção da porta, que estava aberta, tinham dois seres pequenos, cabeçudos, mais conhecido como greys, não é isso? E aí eu vi esses seres. Só que, na época, eu não sabia o que era isso. Interessante que esses dois seres conversavam entre si e eu ouvi o ruído, como uma abelha. Eu vou imitar o ruído aqui. É mais ou menos assim, ó. Era isso. Incrível. Um com o outro. Aquilo eu voltei pro corpo correndo. Foi um grande impacto que te levou. Voltei pro corpo correndo. Meus pais, eu bati a porta, eu bati a porta, meus pais vieram correndo. O que houve? O que houve? Pesadelo, pai, pesadelo. Sonhei com um duende. Meu Deus, ficou verde. Aí meu pai, no Nordeste, sabe lá o que é duende? Eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada, nem eu. Quer dizer, eles já me levavam e eu não sabia, tá? Eles te levam, eles fazem o que querem, te devolvem. Você passa um tempão com eles lá e você pensa que passou segundos. É verdade. Né? Aí eu contei pro Petit isso e ele falou o seguinte: rapaz, você já está sendo monitorado há muito tempo. Aí eu conversando com meus pais, né? Aí vamos chegar onde você falou, sobre a família, sobre a genética, né? A minha mãe, no Nordeste, quando pastorava ovelhas, né? Que ela é bem do interior, ela e meu pai eram do interior, né? Assim como aí em Portugal, né? Tem o interior, que tem ovelhas, que tem isso tudo aí. Exatamente. Ela pastorava lá as ovelhas e aí ela viu uma nave. Que ela disse, ela chamou como se fosse um lençol redondo. E ela viu aquilo e correu para casa e falou com a minha avó, falou com a mãe dela o seguinte: mãe, eu vi isso e tal. Aí a mãe dela falou assim: fica quieta, menina. Você viu a Virgem Maria, fica quieta. Não fala para ninguém. É o povo do interior, né? Eles têm a crença deles, né? Claro. E a minha mãe, ela era filha de Maria, ela era católica fervorosa, sabe? Aquele tipo de. Mas ela era uma médium também e não sabia. Ela era uma médium e não sabia. E eu acho interessante que muitas pessoas que são abduzidas e contatadas têm uma mediunidade, né? Acima do normal, tem uma paranormalidade e tal. Exatamente. Né? Tem isso. Tem mesmo. Depois, eu conversando com meu pai, ele também deu um relato lá no Nordeste, lá que ele estava por cima de uma serra e viu várias luzes passando num lugar, num pântano, tipo um charco, né? Ele chama aquilo de procissão. Eu falei assim, pai, procissão num charco não dá certo. Imagina o pessoal com a vela na mão pisando no pântano. Né? Não dá, não. O que o senhor viu foram naves ou sondas, dependendo da distância que o senhor viu isso. Então, é o que você falou, né? Temos uma genética aí que pode ser isso. Eu não sei o que eles usam, qual o critério que esses seres usam para pegar as pessoas, elevar ou contactar essas pessoas. Mas essa pode ser uma delas, né? Como você disse. Entendeu?
Perfeitamente, é verdade. Então é isso aí. Então começou a minha saga com essas perseguições. E eu voltei ao Espírito Santo outras vezes, né? E teve uma vez que também eles quase me levaram também. Era carnaval novamente. E eu fui pescar, peguei a bicicleta da minha sogra, que tinha uma cestinha na frente, né? Sim. E saí da cidadezinha dela, fui na cidade próxima pescar. Mas eu fui de dia, fui à tardezinha e tal, tava legal. Aí peguei 2 peixes grandes, bonitos, aí botei na cestinha. Eu devia amarrar os peixes na sacola, né? Mas eu botei na cestinha para aparecer, né? Eu queria mostrar que eu peguei o peixe. Aí nisso eu vim pelo caminho, uma estrada que beira ali a praia. Só que um condomínio perto da estrada, tinha um paredão assim, né? E o pessoal do condomínio começou a falar assim: olha, não sei se é avião, não, acho que isso não é avião, não, não sei o que. Eu parei imediatamente. Na verdade, o peixe caiu, um dos peixes caiu. Tinha um buraco na cesta, eu não vi. Aí eu estava procurando o peixe quando eu ouço o cara falar isso. Olha, não é avião. Aí eu olhei para cima. Me sai uma nave de dentro da nuvem, roda por cima do condomínio, e os caras não falei que não era avião, não sei o quê. Aí opa, não quero nem mais saber de peixe, né? Quero nem olhar, nem vou procurar mais peixe. Aí falei lá do escuro, falei com os caras: olha, gente, isso aí é uma nave, é um disco voador. Aí o pessoal: quem tá falando aí? Quem tá falando aí? Aí eu me apresentei, apareci no portão, falei assim: eu estudo esse assunto aí, gente. Ah, então é por causa de você. É por causa de você, não sei o quê. Eu falei: eu estudo esse assunto aí, eu conheço um fólogo do Rio de Janeiro, Marco Antônio Petia. Aí eu só errei uma coisa, eu devia ter pego o telefone de todo mundo que estava ali. Todo mundo que presenciou Ah, aquele fato, pois eu é. errei nisso. Né? Eu errei de não ter pego, né, o telefone da galera, do pessoal. Aquela empolgação toda de ter visto aquilo, é natural que isso aconteça. Não tinha que ser É, ainda. pois é. Aí ela foi, voltou para a nuvem e ficou lá novamente. Muito bem. Ao invés de ir pela praia, pela pista de terra, né? Que tinha um poste aqui, outro lá longe. Eu Sim. falei: não, eu não vou por aqui, não. Eu vou pela estrada onde vêm os carros mesmo. Não quero ir por aqui, não. E fui beirando a estrada, até meio perigoso, porque os carros vinham na direção contrária, mas faróis acesos, muita gente, aqui ninguém vai me levar, não. E fui por ali até chegar num local mais iluminado e cheguei em casa, né? E a minha esposa e a minha sogra me esperando para ir lá para a pracinha, no carnaval, né? Eu fico imaginando se eles tivessem me levado, o que elas iam pensar de mim? Ah, ele está aí, tá aprontando aí. Está viajando na maionese, como vocês dizem aí. Exatamente, tá para cima de mim. Ainda bem que nada disso aconteceu. Eu não sei como é que eu ia explicar isso. Mas, quer dizer, essa é uma das. São várias, várias. No Espírito Santo, então, lá tem muitas. Sim. Tem outra que a gente desceu a praia, sabe? Que é assim: o meu sogro mora a praia mais embaixo, sabe? É só descer uma rua, você está na praia. Sim. Aí desci com os parentes da minha esposa, né? Desci com o primo dela, com 2 primos, a mãe. E aí a gente foi de noite, levamos cadeiras de praia e tal, sentamos lá em beira-mar e ficamos vendo a praia. Sim. Aí veio uma nave beirando a lâmina d'água, né?
veio por cima da água e parou na nossa frente. Aí eu falei com o pessoal, bom, gente, isso aí não é lancha, não é barco, porque veio muito rápido, sem som, sem barulho, e ali tem muitos arrecifes ali, muita pedra, e se fosse barco teria quebrado, teria afundado. E parou bem de frente para a gente. Aí o primo dela e a mãe deles começaram a falar assim, Roberto, eles estão falando na minha mente. Aí, opa, vou aproveitar, vou fazer perguntas, né? É claro. Aí eu perguntei, são quantos na nave? Aí eles falaram, são 5 na nave. Sim, interessante. E qual o objetivo deles? Qual o objetivo que eles têm aqui no planeta? Aí eles disseram o seguinte, limpar a sujeira que o homem está fazendo. Profundo. Principalmente nos oceanos, né? Isso foi profundo. E aí ela falou, Roberto, eles estão perguntando por que você está interessado neles. Aí eu falei, eu que faço essa pergunta para eles, por que eles me procuraram, né? Primeiro. Exatamente. Aí ela falou assim, eles querem um contato mais próximo. Você quer? Eles podem vir aqui. Aí é que Aí, pega fogo. Nessa hora, eu falei para ela assim, você aceita o contato? Aí ela falou assim, não, bom, eu sou professora, eu tenho que dar aula amanhã. Sério? Meu Deus. E você, Roberto, você aqui agora? Eu falei assim, olha, na verdade, eu sou orido, sabe como é que é? Eu tenho que produzir e tal. Eu acho que eu não estou preparado agora. Tem que produzir. Aí eles falaram o seguinte, eles estão respondendo aqui, Roberto. Eu falei, o que é que eles falaram? É por causa da ganância do dinheiro que o planeta está do jeito que está. Deu uma bronca na gente. Então, tá certo, tá? É verdade. É verdade. O nosso medo, né? E aí a gente levantou, acenamos para eles e eles simplesmente sumiram. Nunca mais Devem ter apareceram. apagado, sei lá. Eles simplesmente sumiram. Nós todos fomos cabisbaixos para casa, fomos tristes para casa. Sabia? Realmente. Porque a gente teve a chance que todo mundo quer ter. Teve mesmo, grandiosa mesmo. Isso é incrível. Ter um contato direto ali naquela noite e, ao fim e ao cabo, desperdiçaram a oportunidade, porque eles podiam passar muito conhecimento, muito. E esse conhecimento podiam vocês passar para a humanidade. E seria uma coisa em grande mesmo. E eles, por acaso, assim, nunca mais apareceram para ter contato com vocês até hoje? Não, porque dessa forma como foi feito, sem invadir o nosso espaço, tranquila, tudo bem. Mas essa coisa de a nave vir te perseguir e tudo mais, e ali tinha mais gente ali tinham condições de um contato melhor. Entendeu? Claro. Mas comigo aconteceu várias, lá mesmo várias vezes, né? Mas eu às vezes procurava mesmo, sabe? Eu ia com essa desculpa que ia pescar, mas na verdade eu queria vê-los mesmo, queria, É, né? exatamente, claro. Mas, por É. exemplo, nessa noite que aconteceu esse contacto ali direto que estavam tendo com eles, quantas pessoas é que estavam, nesse momento ali? Tava eu,
Tava meu filho, ainda era pequeno, tava esse rapaz com a mãe e tava a esposa de um outro primo dela. Eram cinco pessoas. Meu filho, um, dois, 5 pessoas. Pessoas. Coincidência, Roberto, vocês eram 5 pessoas e eles lá na nave eram 5 tripulantes. Eu não pensei nisso. Já pensou? É muita É, coincidência. É incrível é. isso. Uau! Eu sei que teve outros episódios, né? Teve de eu ir pescar, né? Em praias desertas, né? Mas após esse Eu, encontro, já após após, isso aí, eu sim, continuei frequentando lá, né? Frequentando o Espírito Santo. E outra vez foi engraçado também, porque eu fui numa praia deserta, passei por uma pequena floresta e desci na praia. Tinha até um condomínio lá na praia lá. sim. E aí eu fiquei lá deitado na pedra, mas escureceu muito, falei, não, vou embora. Mas não tinha como voltar mais pela floresta, porque estava muito escuro. Aí eu vou aqui pelo condomínio mesmo. Só que aqui eu tô perdido, aqui eu não sei como é que eu faço para sair por aqui. Aí tinha uma pessoa na janela, uma senhora na janela, eu falei, tô perdido, quero voltar para Anchieta. Ah, calma aí que vai um casal com você, tá indo para lá. Falei, ah, beleza, show. Aí era um casal, né? A gente é, fomos embora e tal, aí tinha animais tinha até burros, tinha relinchando, cavalo, passamos pelos animais e tal. Aí quando nós chegamos na pista que eu conhecia, Sim. que eu ia agradecer a eles, porque eu já conhecia o local ali, já podia ir embora sozinho. Aí o pai dela veio de Kombi, né, de carro, parou, ela foi conversar, falar com o pai dela, e eu fiquei com o namorado dela conversando. Quando eu olho para cima, aparece uma estrela vermelha, a única no céu. O céu estava meio nublado. Ai, que giro. Ela veio descendo. Aí eu olhei para cima e falei para o rapaz assim: Você acredita em disco voador? Aí ele: Eu Estava não. já Eu não preparando o acredito, não. final, né? Eu não acredito nessas coisas, não. Depois eu acredito, cara. Eu até estudo esses fenômenos aí. Ah, isso não existe, não. Eu falei assim: Olha para cima. Ai, Quando ele olhou, ele chamou ela, né? O carro do pai foi embora, a Kombi foi embora, ela veio. Aí, aí ele falou assim: Você acredita em disco voador? Ela, não, olha para cima. Aí os dois olharam, ela começou a se benzer, né? a benzer. Ela começou a se benzer e falou assim: Fica aí, você aí que eles querem você. Nós vamos embora. Fique aí, pega uma carona com eles até a casa da sua sogra. Ah, meu Deus. Eles a partir daí viram mais alguma coisa com você ou Não, sozinhos ou foi só essa vez? não, aí eu, como sempre, acenei e desci com eles, entendeu? Desci com o casal. Então, lá nessa cidade, onde o padre José de Anchieta escreveu na areia, Sim. que chama-se Anchieta, cidade, lá tem muitos fenômenos, né? Um outro fenômeno interessante, quando esse primo dela era bem novinho ainda, ele falou com a gente assim, a gente conversava sobre o assunto e tal. Ele falou, eu sonhei com eles. Eles falaram que iam aparecer hoje. Hum, Aí, pessoal, criança, ninguém deu bola, nem eu. claro.
E fui pescar e eles foram para beira da praia. Lá tem uma prefeitura, ficaram atrás da prefeitura. E eles têm visão de uma ilha chamada Ilha dos Franceses, né? Uma ilha pequena. Só que essa ilha baixou uma nave, parecia um chapéu mexicano, chapelão. Ela baixou em cima da ilha. E dava para ver de lá, porque ela era bem grande, né? E quilômetros de onde eles estavam, tinha um pescador que conhecia essa ilha, seu Pedro. E ele também viu de lá onde ele estava. Eu não sei quantos quilômetros tem de lá para a praça que ele estava. Mas ele estava lá vendo a ilha também. O mesmo fenômeno que a família estava vendo, ele estava vendo também. Eu não conhecia o seu Pedro. E a nave ficou lá em cima da ilha. Aí, quando eu cheguei, eles falaram, né, dessa nave aí, eles viram. E, posteriormente, eu acabei alugando a casa do seu Pedro, uma vez que foi com a minha irmã, com o pessoal lá, justamente a casa do pescador que viu. Aí, conversando com o seu Pedro, eu falei, vou conversar com o pescador. O pescador, eles vêem muito isso, né? Vamos conversar com o seu Pedro aqui e tal. Seu Pedro, aquele pescador de fala mansa, Sim. fala pausadamente, fala lentamente. Seu Pedro, o senhor tem visto alguma coisa aí? Muita coisa, muita coisa. Ele diz que ele via as luzes sair da ilha, as luzes ficavam ao redor, perto do barco. Ele nem aí, ele queria era pescar, mas ele via tudo isso. Eu falei, e aquela ilha dos franceses, senhor? O senhor já viu alguma coisa ali? Eu vi um chapelão em cima dela. Eu falei, a família da minha esposa também viu, senhor Pedro. Eles viram, Pedro? Pois é, rapaz, aquilo eu fiquei encantado com aquilo, que eu conheço essa ilha. Eu vou lá, já fui lá já. E realmente eu tinha negócio em cima dela assim. Falei, pois é. Nós vimos, eles viram lá e o senhor viu aqui. Então, quer dizer, os fenômenos acontecem lá, né? Quer dizer, aconteceu aqui onde moro, essa esteira de 5 pontos que eu te falei. Eu estou sempre nesse contato, entendeu? Atualmente não tenho tido nenhum contato, mas as pessoas que estão estudando o assunto têm que ficar preparadas, porque um momento ou outro pode acontecer. Pode acontecer de fazer a conexão. É verdade. Né? Bom, agora voltando ao Petit novamente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Sim. O Petit falou, vamos fazer uma segunda hipnose, Roberto? Vamos sim, vamos lá. E aí, novamente, né, voltamos aonde parou. Eu realmente voltei a me ver novamente na tal da mesa. Só que dessa vez, eles me deixaram sozinho. Eu olhei, sentei na mesa lá, e algumas crianças híbridas, misturada ET humano, vieram se aproximando de mim. Eu vi crianças vindo. Quando eu vi aquilo, eu até me emocionei um pouco, porque eu vi como se fosse parte de mim ali. Ok. E aí, mais à frente, tinha um outro ser. Não era pequeno, era grande. Cabeção também.
olhos pretos. E ele olhava aquelas crianças se aproximando de mim. Aí eu contei isso pro Petit, meio até emocionado, né? Sim. Por que isso acontece? Né? Mas isso não acontece só comigo, não aconteceu só comigo, isso acontece com muita gente. Muita gente. Eles, não sei o que eles estão resolvendo, né? Se é algum problema da raça deles que tem que ser melhorado, eu não sei. Eu só sei que eu falei para a Gilda o que eu estava vendo ali, mas foi impactante isso aí. Agora você teve que contato? Você teve algum contato, alguma coisa assim? Eu já vou contar os meus, referente um pouquinho aos seus relatos, são realmente relatos muito bons, impressionantes e que realmente é de ficarmos a pensar mesmo em cada detalhe, de todo o desenvolvimento que aconteceu consigo, né? Portanto, mesmo que o Roberto não tenha lembrança atualmente de ter algum contato com eles, o Roberto continua tendo até ao final da sua vida. Pode não ter essa lembrança agora na atualidade, mas eles estão sempre consigo, porque a partir do momento em que uma pessoa tem o contato naquela determinada idade ou altura, daquele ponto da vida, vai estender-se até ao final da vida dessa Da pessoa aqui vida. na Terra. Portanto, o Roberto continua acompanhado por eles, né. Mas para quem tem esses chips ou esses implantes mesmo na fisicalidade, ou até muitas vezes muitos de nós têm a nível astral, a nível energético, nos corpos energéticos, Exatamente. muitos de nós têm e não sabe. Portanto, é importante que haja também que analisem bem todas essas situações e que ponderem o estudo, o aprimoramento, do conhecimento e quem realmente tem interesse nesse assunto, que realmente pesquisa a fundo todos estes acontecimentos, porque são coisas totalmente reais, que acontecem sim na raça humana e que eles querem connosco um propósito muito grande que nós desconhecemos ainda. Já se tem falado de uma situação ou outra, mas não se conhece tudo, mesmo, transmitido por especialistas que estudam estes assuntos. Então, nós realmente nos embrenhemos ir atrás das nossas pesquisas pessoais, que realmente vale muito a pena, porque nós vamos aos pouquinhos entendendo um pouco melhor o fenómeno e podermos chegar a algo maior, a uma conclusão mais específica das situações, que até possam ocorrer connosco pessoalmente ou com a nossa família. Então é como o nosso amigo convidado Roberto diz, estarmos preparados para esse contato se ocorrer, porque ele já está aí. O contato já ocorreu há muito tempo com muitos de nós, apesar de não termos muitos de nós lembrança disso, mas já ocorreu. E está ocorrendo ainda e vai ocorrer sempre. Agora, em É, massa, a situação é complicada. Em massa eu acredito que eles não apareçam mesmo, porque então o é, mundo era um não colapso sei. total, era um desconforto grande, era um desespero enorme. Eles sabem que nem toda a gente está preparada para esses encontros, aproximam-se aquelas pessoas que como nós e como tantos outros pelo mundo estão, que mais preparados, mais abertos mentalmente para esses encontros, e mesmo assim alto lá, muitos de nós está preparado, diz que está preparado, mas se o tiver mesmo à frente apanha um susto valente. Com certeza. E agora, eu digo, os governos estão já falando muito sobre o assunto, estão abrindo muito as suas caixas pretas, nas suas pastas, É verdade, estão né? sim, porque eles já não conseguem, fugir mais do assunto, nem ocultar, porque já muitas pessoas a nível mundial têm avistado esses acontecimentos. Portanto, eles já não podem abafar, Exatamente. não podem dizer que não existe vida além desta, porque seria um desperdício enorme do universo existirmos só nós à face do mundo. E claro, a gente sabe que o universo está cheio de mundos, de seres por todo lado e que visitam muitos É deles verdade. Terra, muitos já estão na Terra há imenso tempo, basta falar dos intraterrenos. Os intraterrenos estão aí há Há muito muito tempo. tempo, bem antes da raça humana, existir à face da Terra. Por isso,
E são os anfitriões dos que vêm de fora. Sim, sim, Né? sim. Portanto, nós para eles somos uma raça bem novinha, que estamos aqui vivenciando uma experiência humana, porque nós também não somos daqui, ninguém é daqui. Somos também uns serzinhos de outros mundos, que habitamos aqui no mundo para uma evolução da humanidade, para uma evolução mesmo a nível espiritual, como seres humanos, para nos aprimorarmos. Há aqueles 3 tipos de pessoas que é: aquele grupo que acredita firmemente e que já viu. Aquele grupo que não acredita mesmo vendo. E depois Tem isso também. tem. E depois tem aquele grupo que é, ver para crer. Está naquela expectativa. Será que há? Será que não há? Nunca vi. Será que é possível? Eu nunca vi assim naves, assim como nós conhecemos, discos voadores, ou de charuto, ou de estrela, como o nosso amigo Roberto referiu. Há tantas e tantas formas que eles realmente desenvolvem que não temos noção. Mas agora, recentemente, Roberto, eu tive uma experiência que para mim foi muito recentemente. Eu, sinceramente, Roberto, eu nunca tinha visto na minha vida, com os olhos físicos, uma nave. Assim, eu não posso dizer que seja nave, porque o que eu vi, e quem viu primeiro foi o meu esposo. Ou seja, fomos dar um passeio em família, de carro, e nós gostamos muito de passar na linha do mar. Aqui uma cidade que se chama Cascais. E nós onde estávamos, estacionámos o carro, que é uma zona que não habita ninguém, onde é tudo mato, arbustos, arvoredozinhos aqui e ali, aquilo é areal, é areia. É um grande areal com mato e assim. E de um lado tem o mato e do outro lado tem a praia. Então nós adoramos passear nessa caminhada do mar. E depois mais para a frente é que já há vistas casas, pessoas circulando e tal. E ali também circulam muitas pessoas, mas à noite é mais sossegado. E eu estava dentro do Certo. carro com as crianças lá atrás, tenho um casalinho, um menino e uma menina, e o marido foi de fora. E estava um bocado ventoso e eu fiquei dentro do carro com eles lá atrás. E ele de repente olha para o céu, assim, admirando as estrelas, estava bastante cintilante, muita estrela brilhando e tal. É bonito de ver ali aquela parte à noite. E quando se surpreende, porque depois ele contou uma experiência, porque depois eu só vi aquela parte em que ele bate no vidro eufórico. Olha, olha, abre um bocadinho a janela do carro, olha assim, o que é que ele está a ver? Quando eu olho e ele aponta assim com o dedo, eu vi o mesmo que ele. Deu para ver ainda, porque já houve momentos que ele viu coisa, viu quando olhei já não estava. Porque ele tinha que ver aquilo e não eu. Mas neste caso eles mostraram para ele e para mim também. Eu quando olho vimos, impressionante, eu depois pesquisei isto e não houve registro nenhum naquela zona, naquela hora que nós vimos isso, e não tinha como ser satélite Starlink e essas coisas. Porque eu pesquisei satélites Starlink, realmente é parecido ao que nós vimos, mas tem um ponto luminoso aqui, um espaço. Outro ponto luminoso, outro espaço. São separados os pontos luminosos. Certo. Chamam-lhe satélites Starlink. O que nós vimos foi vários pontinhos brancos luminosos, todos unidos uns aos outros, em linha reta bem grande, todos unidos, não havia espaço ali. Era tudo pontinho de luz muito luminosa branca, toda unida de uma ponta à outra. E não fizeram barulho nenhum, um silêncio absoluto. Deslizou suavemente no céu estrelado e nós acompanhando com os olhos aquilo, da direita para a esquerda, e eu surpreendida, nós chegámos a gravar o meu pranto. Ouço-me na própria gravação, assim, numa euforia enorme de eu estar a ver aquilo. Ela desapareceu, foi-se desfazendo a visão. Estávamos a fazer uma gravação lá com o zoom para ver se conseguíamos captar aquilo, não se deixou ver, não conseguimos fazer. Vi essa recentemente e outras anteriores que eu tive de visão foi como se fosse uma espécie de fumaça do formato de um lençol de cama Aham. e que passou assim também muito lentamente aqui no céu onde eu vivo num prédio, então ele passou muito próximo dos prédios, deu para ver muito bem assim o formato que tinha, a cor, mas não se sabe exatamente o que é. E quem viu foi o meu filhote, que vinha da escola com ele a pé. Ah, Ele observou: "Oh mãe, está ali uma coisa estranha no céu".
E eu, no momento, não fiz caso e disse assim: tu estás a ver, mas é algum avião que passa lá longe? E, não, 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 vê, olha para lá que não é avião. E eu, assim, naquela de. Não é nada sem nada. Olha, e fiquei surpresa com aquilo, que era mesmo um manto enorme, cinza, como se fosse uma fumaça, que passou assim, Aham. bem lento no céu, e eu chegou a uma parte e desapareceu. Não faço ideia o que seja. Até hoje, não sei. É. Portanto, são acontecimentos que a gente tem ao longo da vida, do tempo, e eles acontecem em determinadas alturas, datas, que vai-se saber o porquê, nós não sabemos, desconhecemos, mas eles sabem o porquê daquilo, de terem contato connosco. Por algum motivo é que nós desconhecemos. Eu tenho tido, É. como o Roberto diz, eu tenho tido, de facto, é esse desdobrar da consciência. As minhas experiências são muitas dentro do desdobrar da consciência, como nós chamamos projeções astrais, enfim, que somos levados a lugares que nós desconhecemos. Eu já me vi num lugar em que era como se fosse mais de noite, numa praia, areia grossa, o mar era até diferente dos que nós estamos habituados e conhecemos aqui no mundo, no nosso mundo. Eu percebi pela atmosfera do sítio onde eu estava, do lugar, que não era aqui que eu estava. Eu estaria algures fora da Terra. E à minha frente estavam 3 seres, um maior em relação aos outros 2. Vestiam fato cinza, eu lembro-me de detalhes como se fosse hoje que estivesse vivenciando isso. Eles vestiam, o fato, como nós chamamos de cor assim, cobre, metálico, justinho ao corpo. Uhum. Tinham os olhos assim amendoados, negros, a boca pequenina e o nariz muito pequenino. Carecas, e falavam entre si. Eu via-me como observadora da situação. No momento em que Certo. não me metei medo nem nada, é como se eu já os conhecesse há muito tempo, só estava como observadora. A experiência depois acabou ali, eu não sei o que é que houve depois comigo, enfim, voltei ao corpo e não me apercebi de mais nada. Teve uma outra situação que eu vivenciei, que eu já contei em alguns canais também, que fui convidada, e aqui também com convidados como estou a fazer com o Roberto, e que foi o seguinte: eu sobrevoava, à noite também, uma rua, eu via sobrevoando assim junto à escada, eu via as escadas, as ruas, via pessoas circulando, mas eu sobrevoando, assim. Entretanto, algo me deu assim um puxão rápido, vut, e comecei a voar, a voar, a voar em direção ao universo, escuro totalmente, que nem breu, e nessa escuridão, olhando para cima, porque eu não via praticamente nada, eu pude observar lá do alto, a uma certa distância onde eu estava voando, como se fosse um vórtice de luz branca. Quando eu me estava aproximando quase do vórtice de luz branca, eu tomou conta de mim o medo, porque eu ia para o desconhecido. Eu não voltei ao corpo, a experiência não continuou. Mas o estranho disto Uhum. que eu vou transmitir a seguir, Roberto, é o seguinte: essa experiência repetiu-se por 3 vezes, praticamente seguidas. É. Isso é que eu fiquei assim: "Uau, o que é isto?". Nunca me tinha acontecido. Então, na segunda noite que eu voltei a sonhar do sítio onde eu tinha parado, pelo medo, eu é como se soubesse que na primeira vez tive medo, que agora é como se fosse mais preparada. Então voltei a subir novamente, puxada por algo que eu não sei o que é. Quando estava quase entrando, eu é como se estivesse quase tocando nessa luz muito intensa. Até hoje há quem diga que tu estavas entrando para uma nave. Não sei ao certo se seria ou não. Não sei. Não me foi revelado até hoje. Portanto, não sei o que poderia ser. A gente pode supor várias coisas. Mas É. o que é que seria, não posso dizer. Mas quando eu estava quase tocando ou entrando lá dentro dessa luz intensa, voltei novamente ao corpo. Só na terceira vez é que eu, ao ter entrado para dentro dessa luz, não me fizeram lembrar de mais nada. Eu não sei onde estive, não sei se fui analisada, não sei se estive na nave, não faço ideia o que Uhum. aconteceu comigo. Mas eu da terceira vez, como quem diz, foi de vez, foste mesmo lá, mas eu não sei o que é que aconteceu comigo depois. Portanto, eu tenho É, assim, não sabe o que sucedeu lá, né? sim,
Você falou que dessa vez você já não estava mais com medo, É como se fosse uma né? preparação. O último fenômeno que aconteceu comigo, tava em casa sozinho, eu e o meu gato, né? Um gato que eu tinha. E aí uma bola de luz azul começou a andar pela sala. E eu não tive medo. Eu fiquei observando ela e meu gato também. Sim. O gato, eu e o gato assim, ó. Aí o gato acompanhando, ela chegou na janela, ela sumiu. Fisicamente, né? Não foi sonho, não. Então foi a última experiência. Agora você falou em desdobramento, né? Vou te contar uma coisa, é um pouco forte isso, mas eu vou contar aqui. A gente eu não estou perdendo nada com isso. Eu acho que a gente está ganhando coisas com isso, né? Perfeitamente. Eu tive uma situação muito ruim em termos de saúde, né? Eu tive um câncer no intestino, operei, tirei, fiz quimioterapia e tudo mais, tudo que tem que ser feito. O sangue agora está bom, já fiz vários exames de sangue, está tudo bom, tudo ótimo. Eu engordei de novo, estou bem, graças a Deus, Exato. né? É verdade. Estou aqui falando com você e no dia da operação, que eu estava na maca e os vários pacientes que já iam para operar, é um dia que todo mundo opera nesse hospital, Hospital Federal da Lagoa. Cada um com a sua especialidade, né? O que vai fazer. Exatamente. Sim. E eu fui o último, em oração, em oração, em oração, e fui o último a sair para a mesa de operação. Então, eles colocam aquele gás aqui A para você máscara, sim. dormir, Sim. uma máscara. Aquele gás deve ser para dormir. É mesmo, E é. depois manda você respirar e tal, daqui a pouco você Sim. apaga. É verdade. Ou deve ter injeção também, eu não sei o que eu apaguei. No que eu apaguei, eu saí do corpo. Eu vi o hospital por cima. E vi muita gente sendo operada, inclusive eu. Só que de meu lado apareceu um ser parecido com nós, humanos, né? Pode chamar do que quiser, pode chamar de anjo também. Sim. E ele falou assim para mim: inclusive, a paz que eu senti é indescritível, sabe? Sim. Uma paz muita, muita, Muito grande. muito grande. E ele falou o seguinte: você é Ourives, né? Eu falei: sim, sou Ourives. Aquelas pessoas que estão ali para serem operadas são como joias e os médicos são como artesãos e vão mexer nessas joias. Estão mexendo nessas joias. Algumas vão seguir o seu caminho e outras vão voltar. Sabe que eu não estava nem preocupado se eu ia voltar, se eu ia ficar. Eu estava querendo ficar perto dele e continuar aquele papo que estava agradável demais e estava muito calmo. Uma calma, nossa. Que maravilha. Quando eu voltei, que o enfermeiro bateu, o senhor Roberto, que eu olhei para ele, muita gente voltou com dor, né? Eu não voltei nada, voltei bem, aberto. O senhor está Uau. bem? Eu só fiz assim para ele. Voltei na calma, fui para o meu quarto e hoje eu estou aqui narrando para você essa vitória em nome de Jesus. Uau, fantástico, meu Deus, que maravilha, graças a Deus mesmo, aos seres Graças a que estão com Deus. o Roberto e que fizeram esse milagre, porque Eu estava uau, com 73 quilos, estou com 93 já, estou bem forte de novo. ai que bom E, saber. o que a gente tem que aprender com isso tudo, com a ufologia, é viver a vida da melhor forma possível, tentar errar menos
Ai, sim, E você entende que a gente tem essa possibilidade de estar aqui nesse mundo aqui, não é à toa, é não verdade. sabemos qual é a nossa missão, mas todo mundo tem a sua missão, e Todos. é que a gente tem que fazer da melhor forma possível, entendeu? É E isso mesmo. aproveitar, e aproveitar esse momento aqui na Terra, né? Amar mais, sabe? Ser mais compreensível com as pessoas. E eu sempre peço ajuda a eles para continuar com a minha saúde. Mas assim, então é o recado que eu dou é esse nessa live aqui, que a gente tem que procurar acertar mais, procurar ter mais amor no coração. Com certeza, sem dúvida nenhuma. É precisamente isso, amigos, que possam cada um fazer a sua jornada evolutiva individual, porque é uma jornada solitária que mexe muito também com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de ser e de agir para a vida, para vocês próprios e para os outros que vos rodeiam. E se nós nos juntarmos todos, fazemos uma grande diferença para a evolução da humanidade. Portanto, é importante, novamente, amigos, assim como referi ao início desta live, que vocês possam partilhá-la aos vossos amigos, familiares, conhecidos. Deixa o like, é muito importante para que o próprio YouTube possa lançar este conteúdo a mais pessoas e que este maravilhoso conhecimento possa beneficiar pessoas novas que cheguem até aqui ao canal Quinta Essência. A partilha é fundamental, a subscrição também é fundamental para que também o canal possa crescer cada vez mais e, Verdade. e podermos caminhar todos juntos na evolução do ser humano, na evolução e expansão da consciência, que é o nosso objetivo aqui, tanto o meu como o do convidado. Agarrarmos a espiritualidade como uma balança, nós temos que equilibrar o prato da, da balança do espiritual com o prato da balança do mundo terreno, né? Do mundo mundano. É, E para estarem equilibradas, que é para haver uma sintonia maior com cada um de nós, com o cosmos, com o universo, com o todo, com o Pai e Mãe divinos. E isso vai fazer muita diferença na vossa vida. É fundamental que possam reservar sempre um momento do vosso dia ou da vossa noite numa praticazinha de yoga, de meditação ou outro tipo de ferramenta que usem para se concentrar e descontrair a vossa mente, o vosso corpo, para se conectarem com algo maior que está sempre aí com vocês. Para vocês poderem ouvir essa voz que vos sussurra aos vossos ouvidos, porque é o guia que está aí consigo, é o guia espiritual que está verdade. muitas vezes aí falando. Muitas vezes vocês sentem a presença mesmo deles arrepiando, uma sensação energética amorosa. Eu tenho tido muitas ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, inclusive. Portanto, vocês também conseguem ter, desde que se abram para isso. Ao se abrirem, tudo flui na vossa vida, a todos os níveis. Isso é real, não é brincadeira não. Real. Então façam isso e vão ver a diferença que vocês vão notar, principalmente quando começam a intuir, quando começam a ver coisas do mundo espiritual, quando começam realmente também a ter essas desdobragens da consciência e que eles se apresentam para vocês, quando vocês estão preparados para esse encontro, a nível individual. Verdade. Portanto, amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta live com o nosso amigo Roberto. Eu Eu agradeço. agradeço poder estar participando desse canal e é tudo isso que você falou. Preparação. É verdade. Eu agradeço ao meu amigo Roberto e convidado, gratidão de coração para coração, amigo. E para todos vocês aí em casa, desejo uma ótima noite, um ótimo dia, tarde ou madrugada, quem nos assistir de outras partes do mundo e que possamos caminhar todos juntos em mais uma jornada de conhecimento, tá bom, amigos? Gratidão de coração para todos vocês e até um próximo encontro, tá bom? Gratidão, amigos.